Notícias do dia, ano 6, número 2021. Dia 2 de junho de 2022, quinta-feira. Datas comemorativas. Dia do pneumologista. Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 15 graus, máxima de 29 graus, Belo Horizonte, Minas Gerais. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 4,80. Valor do euro, em alta, R$ 5,11. Índice Bovespa, em alta, 0,01%, 111.359 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 4,99%, valendo R$ 143.558,02. IPCA, em alta, 1,06%, abril de 2022. Taxa Selic, em alta, 12,75%, 4 de maio de 2022. Valor do ouro, grama, R$ 286,42. Notícias nacionais. Itamaraty condena escalada militar e ataques terroristas no Iêmen e na Arábia Saudita. Ministério das Relações Exteriores divulgou o texto do Conselho de Segurança da ONU que critica conflito na Península Arábica. Governo investe R$ 10 milhões no combate à violência sexual infantil online. Anúncio foi feito pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Brito, durante a Cúpula Global de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, que ocorre em Bruxelas, na Bélgica. Câmara aprova ampliação de prazo de reembolso de eventos cancelados. Medida provisória amplia prazos de ações emergenciais adotadas para reduzir os efeitos da crise decorrente da pandemia de Covid-19 nos setores do turismo e da cultura. STF mantém decisões que invalidaram acordos de motoristas de cargas. A Justiça do Trabalho decidiu que os acordos não poderiam ter aplicado a regra da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, que dispensa o controle de horas aos empregados que exercem atividade externa. Supremo reconduz Alexandre de Moraes para mandato no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro terá mais 2 anos de mandato no TSE. Moraes assumirá a presidência do tribunal em agosto, e caberá ele organizar as eleições deste ano. Tribunal de Contas da União, TCU, autoriza leilão de Congonhas e outros 14 aeroportos. O Ministério da Infraestrutura pretende promover os leilões na primeira ou na segunda semana de agosto. A concessão deve atrair R$ 7,3 bilhões em investimentos privados. Justiça libera a venda de bebida Del Valle no Distrito Federal. O desembargador Aquibaldo Carneiro entendeu que a bebida está no mercado há muito tempo e não oferece grave risco à saúde do consumidor, liberando a venda do produto. Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se reúne com Edson Fachin, ministro do STF. O governador disse que vai elaborar em até 60 dias um novo plano de redução da letalidade policial no estado, e negou que a operação no complexo de favelas da Penha tenha sido uma chacina. Operação Zomês investiga fraudes no recebimento de auxílio emergencial e outros benefícios concedidos pelo governo federal. Polícia Federal cumpriu mandados de busca no município de Belford Roxo, Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Polícia Federal prende argentino procurado pela Interpol em Pipa, Rio Grande do Norte. Ele foi preso para fins de extradição por ordem do Supremo Tribunal Federal, STF. Polícia Civil descobre cemitério clandestino no interior da Paraíba. Operação Cérebro revelou a existência de cemitério clandestino com restos mortais de, pelo menos, 3 pessoas desaparecidas, na região entre os municípios de Lagoa de Dentro e Jacaraú. Mais de 12 mil licenças de pescadores profissionais são suspensas. As suspensões, publicadas no Diário Oficial, aconteceram após análise sobre possíveis reinserções de dados no sistema, além de indícios de fraudes e irregularidades. Mobilização de motoristas gera atrasos de ônibus na capital paulista. Passageiros de 3 empresas de ônibus foram afetados, na manhã desta quarta-feira, dia 1. Segundo o balanço da São Paulo Transporte, SP Trans, motoristas e cobradores aprovaram, em assembleia, greve da categoria para segunda-feira, dia 6. Ministério da Saúde monitora a incidência de hepatite aguda grave. Essa versão da doença acomete apenas crianças e adolescentes e tem se espalhado por pelo menos 20 países. No Brasil, já foram notificados 92 casos e 6 óbitos suspeitos. Segunda etapa da vacinação contra influenza e sarampo vai até sexta-feira, dia 3. Público-alvo desta fase inclui idosos, trabalhadores da saúde, crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, gestantes e puérperas e povos indígenas, entre outros. Conforme o último boletim epidemiológico diário divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 31.060.017 casos acumulados de Covid-19 e 666.801 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 30.038.200 pacientes se recuperaram da doença e há 355.016 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação.
Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 435.339.277. 11 pessoas continuam desaparecidas em Pernambuco, segundo o Centro de Comando, 403 profissionais, na maior parte, bombeiros e integrantes da Defesa Civil e militares das Forças Armadas, estão na região reforçando ações de busca. Municípios de Alagoas afetados pelas chuvas receberão 3,3 milhões de reais. A Defesa Civil aponta que, até o início da tarde desta quarta-feira, 11.894 pessoas estavam desabrigadas ou desalojadas nos 33 municípios que tiveram a situação de emergência decretada. Petrobras lança site com informação sobre preços de combustíveis. A empresa apresenta, de forma didática, as parcelas envolvidas nos valores da gasolina, do diesel e do gás de cozinha e explica a formação dos preços ao consumidor final. Dólar sobe para R$ 4,80 e fecha no maior valor em uma semana, após operar em alta na maior parte desta quarta-feira. Bolsa de Valores perde força perto do fim das negociações e fecha estável, em meio à deterioração em mercados externos. Esportes. A Argentina supera a Itália e conquista a finalíssima. A partida, que terminou com vitória de 3-0 dos hermanos, marcou o encontro entre os campeões da Copa América e da Eurocopa no estádio de Wembley, Inglaterra. Ucrânia vence Escócia e continua sonhando com vaga para a Copa. Agora a equipe enfrentará o país de Gales, no próximo domingo, dia 5, em Cardiff, com o vencedor garantindo a classificação no Mundial de novembro no Catar. E a Manitou Silva vai à final de duplas da classe quad, cadeirantes, em Roland Garros, ao lado do australiano Davison. Brasileiro venceu a dupla do norte-americano Wagner com o britânico Laptone. Disputa do título ocorrerá entre sexta, dia 3, e sábado, dia 4. Notícias internacionais. Rússia alerta contra envio de sistema avançado de foguetes à Ucrânia. Vice-ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Ryabko, disse que a ajuda militar dos Estados Unidos ao país é extremamente negativa. Ucrânia perde até 100 soldados por dia na guerra, diz Zelensky. Presidente afirmou que confronto com russos tem centenas de feridos diariamente, enquanto o conflito se intensifica no leste. Chefe da OTAN se reunirá com Finlândia, Suécia e Turquia para negociar a adesão de países nórdicos. Jens Stoltenberg deseja que um acordo seja alcançado entre as partes até a cúpula da aliança militar, no final deste mês. Policiais dos Estados Unidos procuram jacaré suspeito pela morte de um homem. Americano de 47 anos teria sido atacado por animal após entrar em um lago em busca de um frisbee, no estado da Flórida. Xangai começa a retomar as atividades após flexibilizar restrições por Covid-19. População voltou aos locais de trabalho e o transporte público está funcionando, mas 500 mil pessoas seguem isoladas. A agência sanitária inglesa destaca a propagação da varíola dos macacos. De acordo com a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, este é o primeiro surto de varíola dos macacos em que o vírus passa de uma pessoa para outra no país. Fãs acampam em Londres para ver de perto celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II. Comemorações dos 70 anos de reinado da monarca começam nesta quinta-feira, dia 2, e vão até o domingo, dia 5. Eventos históricos do dia. Em 1962, durante a Copa do Mundo FIFA de 1962, a polícia teve que intervir várias vezes em lutas entre jogadores chilenos e italianos em um dos jogos mais violentos da história do futebol. Em 1963, o príncipe regente Faisal decreta a abolição da escravatura na Arábia Saudita, último país do mundo em que ela existia. Em 1964, criação da Organização para a Libertação da Palestina. Em 1967, protestos em Berlim Ocidental contra a chegada do Shah do Irã se transformam em tumultos, durante os quais o estudante alemão Benno Herzog é morto por um policial. Sua morte resulta na fundação do grupo terrorista Movimento 2 de Junho. Em 1979, João Paulo II inicia sua primeira visita oficial à Polônia, tornando-se o primeiro papa a visitar um país comunista. Em 1983, após um pouso de emergência devido a um incêndio em voo, 23 passageiros a bordo do voo Air Canada 797 morrem quando as portas do avião se abrem e o oxigênio que entra enche de imediato de chamas o interior do avião. Devido a esse incidente, vários novos regulamentos de segurança são implementados. Em 1998, o ônibus espacial Discovery parte para a última missão de abastecimento da NASA à estação orbital russa Mir. Em 2003, Europa lança sua primeira viagem para outro planeta, Marte. A sonda Mars Express da Agência Espacial Europeia é lançada do Centro Espacial de Baikonur, no Cazaquistão. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final.
E até o próximo vídeo.